daremos início ao seminário Produção Acadêmica na Universidade, Dinâmica e Desafios, evento proporcionado pelo Sindicato dos Professores das Instituições Federais de Ensino Superior na Bahia, APUB Sindicato. Para iniciarmos as nossas atividades deste dia, convidamos para compor a mesa de abertura solene deste evento a ilustríssima presidente da APUB Sindicato, professora doutora Cláudia Miranda. O ilustríssimo coordenador do seminário, professor doutor Maurício Barreto. O excelentíssimo senhor professor doutor Asher Kippestock, diretor de assuntos acadêmicos da APUB Sindicato. Passaremos a palavra aos nossos ilustres convidados, iniciando com a professora Cláudia Miranda, presidente da APUB Sindicato. Boa tarde. Bom, em primeiro lugar, em nome de toda a diretoria da APUB, eu gostaria de agradecer o aceite do professor Maurício Barreto de coordenar este evento tão importante para os professores, mas não só para os professores, porque quando falamos de produção acadêmica, quando falamos de produção do trabalho acadêmico, evidentemente estamos aí também pensando na comunidade acadêmica como um todo, com os estudantes, pesquisadores, bolsistas, enfim. A produção do trabalho do docente na universidade, ele não se dá de forma isolada, de forma nenhuma. Então, ele se dá a partir da participação direta dessas pessoas e, por isso, eu faço a saudação inicial de abertura, mencionando pelo fato de termos aqui uma presença significativa de estudantes neste auditório. Bom, a definição por este seminário constitui um dos eixos centrais do nosso sindicato, porque ele está totalmente relacionado com o que hoje nós temos discutido em torno das condições de trabalho. Olha, se vamos falar de condições de trabalho, nós não podemos, como intelectuais que nós somos, restringir essa discussão ao funcionamento de um ar-condicionado numa sala de aula, as questões apenas de infraestrutura, embora elas sejam essenciais, sejam muito importantes, mas não pode se resumir a isso. A produção do trabalho acadêmico leva em conta os modelos, os parâmetros, a dinâmica do fazer do docente na universidade. Nós temos acompanhado uma acelerada mudança nesses modelos, nas últimas 2 décadas, tem se ampliado bastante as demandas para os professores, mas, por outro lado, temos também assumido grandes responsabilidades da universidade, evidentemente, nessa relação da universidade com a sociedade. E eu lembro que, quando definimos fazer essa discussão em torno da produtividade acadêmica, foi em 2013, durante um seminário onde discutimos o movimento docente, e o professor Maurício Barreto era um dos integrantes desta mesa, ele já, naquele momento, dizia: as universidades brasileiras são as instituições que mais produzem ciência nesse país, mas elas não são tão valorizadas e reconhecidas como tal. Nós precisamos avançar, e muito, para garantir que a produção da ciência, que a produção do ensino, para que a articulação com a sociedade, ela se dê à altura do que os docentes vêm desenvolvendo nas universidades. E isso, evidentemente, tem uma relação direta com a condição de trabalho do professor, e é por isso que o Sindicato dos Docentes coloca esse tema como uma questão central para esta categoria. Então, é nesse sentimento de que esse seminário, ele deve avançar nessa discussão, que não pode, que não deve, de forma nenhuma, se restringir
às entidades, às instituições de fomento à pesquisa, mas que a própria universidade deve ser o espaço de reflexão sobre o que ela mesma produz, quais são os modelos que ela deve ter como referência, quais são os nossos parâmetros quantitativos e qualitativos daquilo que nós fazemos. Não devemos também, numa atitude mais talvez panfletária, não discutir a questão da produção, tendo uma concepção apenas do produtivismo. Eu acho que esse tipo de discussão não vai nos levar muito adiante, né? Mas precisamos aprofundar mais em torno desses modelos. É com esse intuito que nós abrimos esse seminário. Vamos passar o microfone para o professor Asher Stock, professor Maurício Barreto. Professor Asher, diretor acadêmico da PUB, poderá também falar um pouco sobre os objetivos e a importância desse seminário. Eu agradeço a presença de todos, em especial os professores palestrantes, né, que aceitaram participar deste evento, e a todo o comitê científico que vem já há alguns meses se reunindo e pensando a melhor forma possível de fazer este seminário um evento da grandeza que nós, docentes, merecemos e precisamos. Muito obrigada. Não vou tomar o tempo, realmente, a gente está aqui para ouvir os palestrantes convidados, mas o assunto da avaliação da produtividade acadêmica é um assunto que divide profundamente a categoria dos professores. E a gente transita entre extremos que aparentemente são irreconciliáveis. Na minha opinião, eles são irreconciliáveis porque a discussão tem sido uma briga de surdos. As pessoas não abrem a cabeça para ver quais são os argumentos dos outros. Todo mundo reconhece que a universidade é, de fato, uma junção de instituições e que cada professor, com a sua independência intelectual, é uma instituição em si que tem que ser respeitada. Mas há um propósito da universidade que a sociedade demanda resultados dela, e todos nós sabemos que não se conseguem resultados sem cobranças. Entre a independência do pesquisador e o papel da universidade, temos um elenco de questões a serem discutidas, que a gente pretende que com esse sindicato a gente comece não a resolvê-las, mas pelo menos parar essa discussão de surdos e começar a ouvir as partes envolvidas nessa discussão. Obrigado. Bem, eu queria também falar aqui rapidamente, dizer que o Cláudia, a PUB, né, o presidente, nos convidou para organizar esse seminário, né, e colocou que queria que o seminário fosse o mais alto nível possível, que refletisse, né, o que tem mais avançado em termos da discussão acadêmica desse tópico, né, e que eu teria liberdade de conduzir a coordenação de uma maneira bastante livre no sentido acadêmico. Eu convidei um grupo de colegas, né, que a quem eu agradeço muito, que se solidarizaram com essa tarefa e participaram de um comitê, né, que deu corpo ao seminário. O Antônio Vigílio Bastos, que está aqui, Estela Aquino, Marcos Palácio, que está aqui, Milton Possani, Olival Freire, Paulo Costa Lima e Sony Pinho, né? São um conjunto de professores bastante ativos, né, todos eles na nossa universidade, diferentes áreas de conhecimento, psicologia, artes, geociências, física, etc., comunicação, etc. E a ideia era exatamente essa, juntar esse grupo para pensar de maneira mais clara um problema que é muito enfatizado no debate acadêmico, mas normalmente se mistura muita coisa nesse debate, e o que torna difícil, né, às vezes, extrair e organizar esse debate. Então foi daí que nasceu o programa do seminário, né, essa conferência de abertura hoje que vai ser dada aqui, e uma série de mesas, né, que tentava trazer elementos desse debate em diferentes perspectivas, né? A questão da gestão, a questão da circulação do conhecimento, a questão do gênero, né? A questão da avaliação, né? E, por fim, para essas mesas a gente tentou convidar pessoas de alto desempenho no país, né? A Cláudia colocou que a PUB teria meios de viabilizar um seminário, né, em que os convidados não precisavam ser locais, né?
nós tentamos identificar no país, né, as pessoas que, a nosso ver, né, a ver do grupo, né, podia refletir o melhor possível essas ideias e trazer essas ideias para a mesa aqui, para a discussão. Né? Então, eu agradeço a todos os convidados que aceitaram. Né? Eles foram escolhidos porque, na nossa visão, né, eles são os melhores que existem no país, né, em suas várias áreas de atuação. Então, nós temos aqui, e vamos ter, nesses 2 dias de discussão, né, discussões que eu tenho certeza que vão contribuir para avançar esse debate. Né? E, por fim, né, uma proposta do grupo era que, quando se marcou a data do seminário, o grupo já vinha trabalhando no seminário antes, né, mas a eleição de nossos reitores, do reitor da UFBA, ficou exatamente nesse período. Então, quando a PUB decidiu a data do seminário, que é hoje e amanhã, né, o grupo viu que ficava no meio da eleição, do processo eleitoral daqui da universidade. Então resolveu, né, abrir uma oportunidade, que entendeu como uma oportunidade, né, de convocar os candidatos a reitores para apresentarem suas visões sobre um tema tão caro e tão importante à comunidade acadêmica. Né? Então essa foi a ideia desse último, né, encontro que vamos ter com os reitoráveis, em que eles viessem expor. Normalmente os debates com os reitoráveis é permeado por vários tipos de questões, né, de gestão, né, a universidade é uma instituição muito complexa, vocês todos sabem, e evidentemente nessas discussões aparecem os mais diversos tópicos. Então é uma oportunidade dos reitoráveis se concentrar na questão mais acadêmica em si e apresentar suas visões à comunidade sobre essa questão. Então foi essa a ideia dessa reunião final que a gente terá amanhã ao final da tarde. Né? Então eu gostaria de dizer, apenas para concluir, que a gente espera que tenha um debate de mais alto nível possível. Né? Esse debate está sendo gravado, né? A gente espera transmitido ao vivo. Né? A gente espera que esse material depois seja utilizável e útil para várias outras coisas, né? E que o seminário faça avançar, né, um debate da maior importância, né? Que é um debate que evidentemente não vamos encerrar aqui, mas que é muito caro a toda a universidade, que é esse debate sobre a produção, a produtividade acadêmica. Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui, a todos que contribuíram ou vão contribuir para o debate, também o grupo de apoio da PUB, que foi realmente importantíssimo, né? Toda a logística e a logística, os convites e as passagens e tal, e tudo funcionou a contento, me parece, né? Todos os convidados chegaram a tempo e tal, houve alguns pequenos contratempos, mas nada que impedisse das coisas acontecerem num espaço de tempo razoavelmente curto. Então, eu passo a palavra para a nossa apresentadora, né, e conclamo a todos para estar aqui hoje e amanhã e convocar outros colegas, né, para vir participar ativamente desse debate. Com estes pronunciamentos, despace nesse instante esta mesa de abertura. Agradecemos as personalidades que a compuseram e damos continuidade a essa programação, convidando os presentes para a realização da conferência de abertura, cujo tema versará sobre o que significa a produtividade acadêmica no contexto das universidades. E para compor a mesa da conferência, convidamos o ilustríssimo professor Dr. Marcos Palácios para a condução dos trabalhos. Deixa eu só arrumar aqui a mesa para...
Muito boa tarde. Com muita satisfação, muita alegria, que eu tomo agora a palavra para apresentar o nosso conferencista. Nós teremos como conferencista da abertura o nosso colega Moisés Lemos Martins, que além de um colega, é um amigo meu de longa data. Estivemos juntos em muitas jornadas. Eu convido o professor a subir, por favor. Estivemos juntos em muitas jornadas, em vários lugares, em Portugal, na Espanha. E o professor Moisés Lemos Martins é professor catedrático do Departamento de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, em Portugal. Dirige o Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade dessa mesma universidade e é o editor-chefe da revista Comunicação e Sociedade. As pesquisas do professor Moisés situam-se no campo da semiótica social, da socioantropologia da comunicação e da cultura. Ele é diretor de um programa doutoral interinstitucional que congrega 6 instituições portuguesas em torno do tema da tecnologia, cultura e sociedade. É presidente da SOPCOM, Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, da Lusocom, Federação de Associações Lusófonas de Ciências da Comunicação, e da Confibercom, Confederação Ibero-Americana de Associações Científicas e Acadêmicas de Comunicação. O professor tem tido uma ativa participação nos debates sobre produção acadêmica e a sua avaliação no âmbito europeu. E o professor tem fortes opiniões sobre o assunto que certamente compartilhará conosco. O professor é doutorado em Sociologia pela Universidade de Estrasburgo, o que significa que, dependendo da época que se olha para o mapa, ele tem um doutorado francês ou um doutorado alemão, que é uma das cidades que mais mudou de nacionalidade. Então, o professor fez um esforço especial de estar aqui conosco. Ele tinha um convite anterior para estar em São Paulo, para um evento que está a acontecer na Universidade Católica, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, que é o 5º Congresso Português de Língua Portuguesa e o 6º da Lusofonia. E ele teria uma conferência de abertura e teve a bondade de renegociar isso e fazer o encerramento lá e a abertura do nosso aqui. Estou compartilhando duplamente o que tem a dizer. Bom, sem mais, eu passo a palavra ao professor para que nos brinde com sua conferência de abertura. Muito obrigado. Muito boa tarde. Agradeço as palavras simpáticas e amigas do professor Marcos Palácios. Como ele diz, há muito tempo nos conhecemos e há muito tempo, enfim, somos amigos. É uma alegria grande vir aqui, à Bahia, e particularmente fazer este trabalho específico, que eu acho que é uma dos meus grandes entusiasmos nos últimos tempos, porque eu acho que é um trabalho fundamental. É um trabalho fundamental a que os académicos não se podem eximir, não se podem furtar. Queria agradecer o convite à professora Cláudia Miranda, presidente do sindicato APUB, e também à comissão científica deste seminário, na pessoa do professor Maurício Barreto. Já o disse, enfim, dá-me grande alegria conversar sobre estas coisas. E conversar isto com colegas. Porquê? Pela circunstância de nós estarmos a ser envolvidos e mobilizados por uma força que nós não controlamos, que é a mobilização tecnológica desta época, mas que dá a forma da época e também dá a nossa forma. Ora, porque nós somos, antes de mais, pessoas de pensamento, como a academia é o lugar do pensamento, nós não nos podemos furtar a interrogar a força que nos empurra para poder compreender, naturalmente, e para melhor poder agir.
eu, à medida que vou falando, vou-me lembrando que tenho que falar devagar. Apesar de nos encontrarmos aqui falantes todos do português, sei que não é a mesma coisa eu ouvir falar brasileiros ou os brasileiros ouvirem-me falar a mim. Há muita diferença. Porque aqui não há as novelas portuguesas. É em Portugal que elas existem, as novelas brasileiras, que socializam toda a gente, de maneira que todos nós estamos habituados e ambientados ao sotaque específico da língua portuguesa no Brasil. Para me ajudar na trajetória, já aqui no Brasil, eu fiz um PowerPoint. Não é para embelezar a conversa, é porque tenho um modo particular, eu tenho uma ideia para exprimir, e para me ajudar a conduzir eu tinha feito um PowerPoint. Mas isto está tão distante, eu se calhar vou... Está tão distante, o comando está ali, eu estou aqui, o PowerPoint é mais que esta imagem. A não ser, mas seria... Não, mas aí não consegue, tem que ser, não consegue passar nada daí. Talvez daquele lado do rato. Eu acho que é com o rato que se vai passando, não é? Não sei se chamam assim. Estão a ver. Afinal de contas, vocês falam inglês ou falam português? O rato. Muito bem. Ora, eu começaria por dizer que gostaria de fazer aqui um trabalho aparentado àquele que o Max Weber fez há quase 100 anos. É presunção excessiva, mas eu gostaria de dizer o seguinte: pensar o pensamento académico, o desempenho académico, a produção académica na universidade, obriga a que pensemos a condição universitária. Obriga a que pensemos a natureza da própria universidade. O que quer dizer a sua missão, o que quer dizer a sua vocação, e era Max Weber, o sociólogo Max Weber, que falava da vocação, a ciência como vocação, faz agora quase 100 anos, numa conferência em 1917. E depois, em 19, ele fez uma outra conferência sobre a política como vocação. Eu andarei entre as duas coisas, entre a ciência como vocação e a política como vocação. Depois houve um livro publicado, mais tarde, A Ciência e a Política, as duas vocações, que que retomam estas conferências. Então eu dizia que pensar a natureza da própria universidade. O que é hoje a universidade? É uma grande conversa. Que forças atravessam a universidade? Que abalos, que extremações a universidade tem sofrido? A que ameaças está sujeita? Que contradições são as da universidade? O que quer dizer que contradições são as nossas na universidade? Que desafios enfrenta a universidade? Com que exigências se confronta a universidade? E que respostas tem que dar a universidade, enfim, às exigências que lhes são colocadas? Digo eu que a esta conversa respondeu numa conferência em 1917 o Max Weber, mas tanta coisa mudou daí para cá. Por isto que comecei por dizer, porque a nossa época é atravessada por uma força que a domina e lhe dá forma. E essa força é a da mobilização tecnológica para o mercado. Fazendo uma ironia, eu diria que tudo, bens, corpos e almas, na nossa época, são mobilizados para o mercado. E são mobilizados, as condições de possibilidade desta mobilização são as tecnologias. Muito particularmente as tecnologias da informação. Bom, simplifico.
Este é um aspecto, mas há outro aspecto ainda. É que desfez-se o mito que fundou o Ocidente. Toda a civilização assenta num mito que lhe dá forma. O mito sobre que assentou a nossa civilização é o mito da palavra. E eu digo, a palavra perdeu força. Porquê é que eu digo que é o mito sobre que assenta a civilização ocidental? Porque quer na tradição, sim, a tradição ocidental, a civilização ocidental tem antes de mais duas tradições. Tem muitas, mas tem fundamentalmente duas. A judaico-cristã, e não há dúvida que no prólogo de São João lá vem, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava encaminhado para Deus, e o Verbo era Deus. No princípio era a palavra. Mas na tradição greco-latina, o mito é o mesmo. Basta ler o Roland Barthes na Retórica Antiga para se perceber, pelo menos é assim que ficou a história, para se perceber que no século V antes de Cristo, Córax e Tísias organizaram o primeiro tratado da argumentação para argumentar, para defender em tribunal o direito dos proprietários de terras que tinham visto as suas terras sido usurpadas por uns tiranos ou por um regime tirânico que por aqueles anos vingou na Sicília do século XV, do século V antes de Cristo. Ao morrer o tirano em 427 antes de Cristo, Córax e Tísias terão composto então o primeiro tratado de retórica. O que quer dizer, a civilização ocidental faz-se sobre a palavra. Aquilo que é estabelecido pelas leis, só por elas poderá ser desfeito. É essa a ideia do Ocidente. Na tradição greco-latina. E eu dizia então que este mito que nos fez está associado a um espaço de promessa. Se não se importa, para adiante mais um. Mais um, sim. Isso. Digo então que a palavra estava associada a um espaço de promessa. Neste sentido, a promessa projeta, ou projetava, como queiram, uma ideia de futuro e dava-nos garantias sobre esse futuro. Tratava-se lá, na promessa é isto que acontece. Lança-se um propósito para diante e a promessa, por outro lado, dá-nos um fundamento seguro, dava-nos um fundamento seguro. E houve muitos nomes no Ocidente para falarem, para indicarem esse fundamento seguro. A essência, a substância, Deus, o transcendente, o sujeito, o homem, a existência, a consciência. Isto tudo foram palavras cheias que diziam o ser a si próprio, para falar como Derrida, num texto dos anos 60, de 1967, a estrutura, o signo e o jogo no discurso das ciências humanas. Bom, mas o fundamento seguro. Uma palavra de promessa dá-nos um fundamento seguro. Dá-nos também um território conhecido. Que território conhecido era este? Entre uma Gênese e um Apocalipse. Entre um começo e um fim. Era uma espécie de história da salvação. Eu dou como exemplo, podemos pegar vários exemplos. Falou-se no Ocidente, ao longo destes tempos todos, do reino de Deus. E cá está uma história da salvação que nos dá um começo e nos dá um fim, que nos dá o Gênesis e nos dá o Apocalipse. Falou-se também de uma sociedade esclarecida, sem sombras. Isto é recente, é o século XVIII, é o iluminismo francês, é o progresso. Pela razão, nós atingimos um patamar superior,
Porque entre um começo, é o começo das luzes, entre o começo e o fim. O fim é a redenção das sombras, das crendices, dizia assim. Ou então uma sociedade sem classes. A sociedade sem classes também nos dá uma epopeia entre uma Gênese e um Apocalipse. Isto é tudo o Ocidente, com um território conhecido a partir de uma promessa feita para o futuro, de uma ideia lançada para o futuro. E ainda acontecia outra coisa através desta palavra da promessa. É que, para além de um fundamento seguro, para além do território conhecido, ainda por cima tínhamos uma identidade estável. Era isso que nos era proposto. Uma identidade estável. Éramos nós criados à imagem de Deus, numa tradição, ou então estávamos convocados a ser fraternos, onde o homem não seria mais lobo do homem, numa tradição laica. Não interessa. A ideia sempre era uma identidade estável. Aquilo a que estávamos convocados por uma promessa de futuro. Ora, dizia eu, as tecnologias, ou que nos dão forma hoje, a civilização tecnológica, o que faz, em contrapartida, é mobilizar-nos para o presente, para as urgências do presente. E é essa a cinética do mundo. Cinética quer dizer o movimento do mundo hoje. Nós somos mobilizados, não é nada para amanhã, nós somos mobilizados para as urgências do agora. É uma mobilização para o presente. E então, numa civilização tecnológica, numa civilização centrada nos números, esta é uma civilização numérica. Não é uma civilização da palavra. Às palavras da promessa, sucedem agora os números da promessa. E que números são esses? São números que têm um único objetivo, que nos falam de uma única coisa, a do crescimento económico. Isso é que é o grande assunto. Os do produto interno bruto e os números das exportações. E se não há riqueza, como se diz, não é? Se não há riqueza, não há valor. Se não há o produto interno bruto a crescer, e se não há um superávit na balança comercial, nas exportações, entra-se em crise. E em crise permanente. E o Ocidente tem muitos, sobretudo nas periferias, não é? É na circunstância em que se encontra. Para a promessa temos agora, fundamentalmente, como sabem, os economistas, os engenheiros e os gestores. Percebe-se bem que é um regime de sociedade, centrado na palavra, o que quer dizer nos políticos, nos padres e nos juristas, sucedeu um outro regime. Onde os grandes protagonistas são os economistas, os engenheiros e os gestores. E é este o contexto em que vamos encontrar as universidades. Elas estão sujeitas a este mesmo movimento do mundo, o da mobilização tecnológica para o mercado, o da resposta às exigências de uma civilização dos números. Tradicionalmente, a universidade declinava como promessa servir a verdade. Era esta a metafísica. Servir a verdade. E daqui decorria, como principal objetivo para a universidade, a investigação. Porque a verdade apenas alcança, apenas consegue a verdade, quem a procura sistematicamente. Era esta a ideia de investigação. Mas, como é bom de ver, a verdade é mais do que ciência. E então a universidade retirava daqui um segundo objetivo: servir a cultura. Porque tinha que se mostrar capaz de educar o homem no seu todo. E depois é verdade que a verdade se transmite. Porque a universidade
tinha que se consagrar ao ensino. Era transmissão. Até o ensino das profissões era ordenado pelo princípio de uma formação integral. Isto é conversa clássica sobre a universidade. Ela nasceu assim na Idade Média e por aí veio até ao século XIX. Ora, o que é que vemos agora? Vemos aplicar a ideia de marketing ao sistema de ensino. Trata-se de a universidade colocar no mercado produtos com forte probabilidade de serem comprados. E daí decorre que o ensino seja convertido em comércio, em que os professores se tornem profissionais de serviços e consultores. E os diretores comerciais, que são os diretores de escolas e de faculdades, é que centralizam a direção deste comércio. E a avaliação do produto, é assim dito, a avaliação do produto, o perfil do produto, é determinada a partir de cima, segundo critérios dependentes das leis do mercado, do comércio e do marketing. E, é claro, também da visibilidade mediática. Aliás, a visibilidade mediática está estreitamente associada ao marketing. Os projetos de ensino considerados mais frágeis, aqueles que se destinam a grupos demasiado restritos de consumidores, estes são eliminados. E a mesma coisa acontece com as editoras. Elas não querem ouvir falar da publicação de investigação fundamental. Argumentam que não terão leitores. E a mesma coisa acontece com a investigação fundamental, no que diz respeito às agências que a financiam. Também eliminam impiedosamente todos os projetos que não têm ou que não respondem a necessidades sociais práticas. As agências de financiamento, como sejam a CAPES, o CNPq, em Portugal a FCT, ou então a Comissão Europeia, e também as empresas, não contemporizam com aquilo que não tem utilidade social. E é claro, não contemporizam as agências, não contemporizam as editoras, só o que tem utilidade social, e também a sociedade civil. Embora a sociedade civil tenha as costas largas e, como sabem, existem sempre demasiadas pessoas para falarem em nome dela. Em síntese, o que nos está a acontecer é que, com a explosão da técnica, o nosso tempo acelerou e mobilizou-se para o mercado. E isso acontece também nas universidades, através das atuais políticas para o ensino e a investigação, porque estas políticas, através destas políticas, se dá o controle tecnológico pela ciência da informação, na mobilização que é feita dos professores para o mercado. Basta referir a convocação permanente a que estamos sujeitos através das plataformas informáticas nesta mobilização acelerada de professores e alunos, em função do marketing e em função do mercado. Ora, mobilizados tecnologicamente para o mercado, exige-se hoje um novo tipo de professor e de aluno, o que também quer dizer um novo tipo de investigador. Exige-se que sejamos disponíveis para as necessidades do mercado. Isto quer dizer que sejamos móveis. Isto também quer dizer que vivamos uma travessia permanente, que é uma travessia sem direitos sociais. Quando digo aqui travessia permanente, a travessia, diferentemente, isso aprende-se
em Guimarães Rosa, no Grande Sertão Veredas, em que a última palavra é mesmo esta. A última frase do livro, é travessia. E durante todo o livro, é à volta das 600 páginas, ou 700, é da travessia que falamos. De viver é uma coisa perigosa. É uma viagem perigosa. A travessia não é uma passagem e passa-se um rio. Interessa-se onde se está e para onde se vai. Não interessa a viagem, porque ela é controlada. Na travessia não é nada disso. A travessia é de oceanos, é de tentações. A travessia é de um deserto. A travessia é uma viagem perigosa. E nós estamos, de facto, em travessia tecnológica. E sem direitos sociais, estou a falar, enfim, neste novo tipo de investigador, neste novo tipo de docente que por aí vem, a caminho, nas condições presentes. Porque aí estão eles já, os novos investigadores, em programas de mobilidade, de país em país e de universidade em universidade. É-lhes imposto que sejam competitivos e empreendedores, que promovam o autoemprego, ou o emprego em geral, não é só o autoemprego, é que promovam, que sejam empreendedores, que criem, por exemplo, spin-off, que é uma palavra muito em moda em certos sítios. Em Portugal e não há faculdade nenhuma. A minha universidade tem 11 faculdades. Em todas elas, até nas ciências sociais, há lá salas para a criação de spin-offs. Quer dizer, salas incubadoras de empresas, onde os antigos alunos tenham disponíveis ali salas para criarem empresas. Nesta ligação da universidade à sociedade civil. Exige-se que sejam, a toda a gente, que seja produtiva. O que quer dizer realizadora de sucesso. E cresce então uma legião de doutorandos e pós-doutorandos, jovens à procura da redenção de uma bolsa de investigação. Mas essa bolsa de investigação, o mais que lhe dá é a possibilidade de andar de congresso em congresso, de revista científica em revista científica, de projeto de investigação em projeto de investigação, correndo atrás de um ranking qualquer, ou então da miragem de um prémio científico. Não há tantos assim, mas é só do que se fala. Não há mesmo nenhum, em que na rede da minha universidade se não fala dos prémios científicos ganhos por docentes, geralmente jovens, não é? E muitos deles, a maior parte deles, sem direitos sociais, como eu estou a dizer, são bolseiros de investigação, que nem têm uma situação, que não têm sequer uma situação estável da instituição, porque a estabilidade foi-se, não é disso que se fala agora, é de mobilidade, que é uma coisa diferente. Portanto, todos os investigadores, sobretudo os mais novos, que são a nova geração, são os investigadores de novo tipo. Os mais velhos, a curto prazo, saem do sistema. O que se pede agora é que todos os investigadores, professores e estudantes, andem mobilizados assim, e a páginas tantas, até se lhes fazem saber que estão a mais no mercado do trabalho. Estão a mais no mercado do trabalho. Há 5 ou 6 anos, falava-se muito da criação de um emprego científico. Emprego científico era a palavra da moda. Agora, em situação, por exemplo, de recessão em Portugal, acabou-se a conversa do emprego científico. Disse que o mundo do trabalho, a economia, não absorve os doutores. Não são precisos doutores. Ainda há poucos dias antes de vir, vi um programa televisivo onde se dizia: para que é que são precisos 26 mil doutores em Portugal? Portugal é do tamanho de Pernambuco, tem 89 mil km². Para que é que são precisos 26 mil doutores em Portugal? As empresas só têm 6% deles, por isso é que houve um ministro que disse: o melhor é eles saírem do país. Aqui já há um ano disse isso. Portanto, são dispensáveis os doutores. E então, pensemos neste contexto, na situação académica, no cotidiano académico e também na governação das universidades. Porque isto, entendamos-nos, são as condições do tempo, são as nossas, não temos outras. Este é o tempo que é nosso e é com ele que nos temos que confrontar, com estes dados. Ora,
aquilo que faz a natureza da universidade, hoje, e isto não há volta a dar, enquanto académico, devemos interrogar isto, mas a verdade é que todas as universidades se organizam como empresas. O que vinha agora é a ideologia comercial. Como as universidades a serem empresas, a educação a serem serviços, o ensino e a investigação a serem oportunidades de negócio. Os professores são profissionais de serviços ou consultores e os alunos são clientes. Ora, e com este mercado financeiro e com este mercado de trabalho a ribombar fantasticamente por cima da sua cabeça, a universidade faz manchete da excelência dos seus cursos e professores. Ou seja, faz manchete da sua qualidade. E o que é então a qualidade? Se faz favor. O que é a excelência universitária hoje? São um dos índices de procura de uma instituição. São as classificações de entrada numa dada universidade. Ali entra-se com 16 em 20. Aqui as notas são de 0 a 10. Lá em Portugal é de 10, de 0 a 20. Entrar numa universidade com 16, entrar lá por cima. Ou então entrar em 19, como em medicina. Isso é que dá o brilho. Isso é que fala da excelência dos cursos das universidades. Por aqui é que passa a competição entre universidades e entre cursos. Também as taxas de sucesso escolar. Há aqueles que produzem alunos, mas é para o desemprego. Portanto, toda a gente, as universidades têm gabinetes para darem conta, como barómetros, um barómetro anual sobre a empregabilidade, a taxa de empregabilidade dos alunos. Também qual é a grande universidade hoje que não tem, que é de excelência? Não há disso, não há. Não há universidade de excelência que não tenha uma rede constituída e alargada de alumni. Até esta palavra latina veio agora de cima. Alumni de sucesso. São os antigos alunos que pagam fundos à universidade, que se tornaram grandes, que têm prazer em se dizerem daquela universidade, foram produto daquela universidade e até pagam, não, fazem donativos importantes para a universidade. Depois, também o lugar no ranking. Uma universidade hoje, todos os anos, está obcecada com isto. Um reitor, uma reitoria está obcecada com isto. O lugar no ranking das 500 universidades do índice da Financial Times, que é anual. As 500 universidades melhores do mundo. Não? Há 2 portuguesas neste ranking este ano. Em 300, na fase dos 300. É do Minho e é do Porto. Ou ao contrário, é do Porto e é do Minho, mas não importa. É na fase dos 300. E o reitor da minha universidade, enfim, os gabinetes de imprensa, da imagem da universidade, não fazem, durante um ano inteiro, é do que se ocupam. É do 300º lugar da Universidade do Minho no ranking mundial do Financial Times. Ou então um outro ranking, muito importante também, o das 100 melhores universidades com menos de 50 anos, também do Financial Times. O Minho tem 40 anos. Está em 60ª, qualquer coisa. Há 2 portuguesas, o Minho e Aveiro. Ou então das 1000, outro ranking, muito conhecido, das 1000 melhores universidades do mundo, o de Xangai, o índice de Xangai. E não acabamos. A excelência não acabou aqui, claro que não. E então os professores, até agora isto não lhes disse nada, mas agora passa a dizer. São os artigos Easy, da Thomson Reuters. São os artigos Scopus, de Elsevier. Ou ainda há citações no Google Scholar. E não um outro índice, que é o da Publish and Perish. Mas isso é menos conhecido. São os prémios dos docentes pelas citações em revistas de fator de impacto. Se abrir, eu abri, por várias razões, tive que abrir o site nestes dias da Universidade do Minho. Quando se vai ver o site da Universidade do Minho, uma coisa que vê lá é o diretor do Centro 3Bs, que é um centro de nanotecnologia no Universidade do Minho. Olha, vejam, até
até parece obsceno, dito assim é obsceno. Eu não queria estar numa coisa assim, que é, que comentário é de toda a época, o Rui Reis, que é vice-reitor para a ciência, então um homem daqueles é vice-reitor para a ciência, depois claro, desde há meia dos meses, é de toda a época o professor que mais artigos ISI publicou em Portugal. Há um modo particular, não sei se aqui há engenheiros, há um modo particular dos engenheiros funcionarem, que não funcionam das ciências sociais e humanas. Não sei se estou agora a correr muito na conversa. E se me estão a entender, ainda bem. Que é, o diretor de um centro faz como um diretor de programas de televisão. Assina todos os programas de televisão nas 24 horas. Onde reparar que todos os programas de televisão são assinados pelo diretor de programas, fulano tal. Na engenharia, enfim, as ciências são diversas, e na engenharia acontece muito isso. Ele é o diretor de todos os artigos que se publicam ali. Portanto, todos os artigos. E organizou só o centro para a produção de artigos. Já lá vamos chegar. Mas então, claro, agora começa a ganhar prémios na América. Este homem vem lá, ganhou um prémio na América, este Rui Reis. Esta importância decisiva que é pela visibilidade que dá à universidade. Depois há outra coisa, ainda, que é a capacidade de captação de fundos e de obtenção de projetos internacionais. Isso, o professor que numa universidade consiga um projeto internacional, e se for, já vão ver isso daqui a um bocadinho, de 150 mil euros para cima, isso, enfim, criam-se até hierarquias diferentes na universidade. Já não se discutem ideias nem a produção efetiva. É, fulano tal tem um projeto tal. É a visibilidade da universidade no espaço público, estabelecida pelas notícias que sobre as universidades são publicadas nos média, que ditam a excelência de uma universidade. A minha anda à frente de muitas. Eu criticava a minha colega, que é de comunicação, porque logo que lá chegou, criou uma rubrica semanal, Nós e os Média. E eu disse, mas isto é só são vaidades. Que é, fulano apareceu no telejornal das 20 a comentar não sei o que mais, fulano disse não sei o que, enfim, fulano apareceu num programa desportivo a dizer não sei o que mais, fulano escreveu um artigo, é só coisas assim deste género. Todas as semanas, tudo o que ocorra, os professores nos média. Isto é semanal. E tenho um outro jornal, este online, não é? E tenho um outro jornal mais burilado, mais fino, mensal, chamado Nós. Nós. Isto é tudo muito narcísico. Que é nós no espaço público. Falta dizer isto. Que é nós e os média, nós no espaço público. Nós. Nós é no espaço público. Ora bem, e na governação das universidades, são os modelos gerencialistas e economicistas que levam a melhor sobre os modelos clássicos, colegiais, como sabem. Ora bem, e é assim que a identidade universitária adquiriu hoje um formato meramente instrumental. E as estratégias de comunicação numa universidade têm uma preocupação, ou passaram a ter uma preocupação cada vez mais acentuada. Uma preocupação com a produção de efeitos estratégicos. Efeitos estratégicos. Reúne-se informação, controla-se informação para produzir efeitos estratégicos no espaço público. Controlar a informação para produzir efeitos estratégicos. É a tarefa hoje dos gabinetes de imprensa, dos gabinetes de imprensa das universidades, também denominados gabinetes de comunicação e imagem. Todas as universidades em Portugal têm, imagino que no Brasil também, não tenho a certeza, o estudo não foi feito em termos comparativos, todas as universidades portuguesas têm uma pró-reitoria de comunicação e imagem, uma pró-reitoria, que trabalha diretamente com o reitor, e tem este efeito.
reunir informação, controlar a informação, com efeito estratégico. Quer dizer, colocá-la no espaço público de maneira a dar visibilidade positiva à universidade. De maneira a criar a sua excelência. Vejam isto. De maneira a criar a sua excelência no espaço público. Falando-se muito dela, é excelente. Portanto, é isto que fazem os gabinetes de comunicação e imagem, é isto que faz as pró-reitorias de comunicação e imagem. Administrar no espaço público as políticas da universidade. Ora, mas as universidades, e nós, os professores, sentimos-nos cercados e cada vez mais incapazes de dar resposta à pressão crescente das exigências sociais. Porque tudo nos é pedido. O que é que se pede às universidades? Pede-se que deem resposta a quê? Às necessidades de desenvolvimento económico. Por isso é que se diz, as universidades, que formam os quadros, têm que estar conectadas imediatamente com a economia. Se a economia não cresce, a culpa é da universidade. Se produzem doutores que não vão... Eu, quando disse há bocado 26 mil doutores, eu queria dizer doutorados. Não é licenciados, é doutorados. 6% apenas é questão da... Portanto, quer dizer que a universidade anda equivocada. Segundo o ar do tempo, a universidade anda equivocada. Porque o que se lhes pede, a exigência social, é criem emprego. Aliás, vou dizer uma coisa curiosa. Sabem que deve haver também no Brasil uma coisa semelhante. Todos os anos, um concurso aberto pelo equivalente ao CNPq para projetos em todas as áreas científicas. E tem um preâmbulo onde se diz o seguinte, para a atenção do júri e para a atenção dos concorrentes. É uma mais-valia para o projeto a demonstração de que concorre para o desenvolvimento económico e para a criação de empregos. Ora, aquilo é um convite à renúncia. Quer dizer, quando se faz um projeto científico, a nossa primeira preocupação é mesmo a do desenvolvimento económico e da criação de empregos. E como é que isto se demonstra? Ainda por cima. É um convite à renúncia. Sobretudo nas ciências sociais humanas, é. Mas então, pede-se isto. Mas não é só isto. Pede-se a modernização do país. Pede-se a inovação tecnológica. Pede-se a competitividade internacional. Lá é que está, nas universidades é que está a massa cinzenta. Lá é que se pode desenvolver condições técnicas e científicas para a competição internacional e para ser competitivos internacionalmente. E depois pede-se outras coisas, que é o país começa a dar de si, só olhado do ponto de vista económico ou economicista, então também se lhes pede aquilo que as políticas não fazem. Desagregam o país e, todavia, pede-se-lhes, então, às universidades que promovam a coesão social, já que as políticas não fazem, já que põem mais gente fora do sistema, então façam o favor de colocar esta gente, de dar coesão a esta gente. Façam o combate às assimetrias étnicas e de género, que promovam a inclusão das minorias, que combatam a iliteracia mediática e digital. Com tanta coisa, nós, em vez de nos interrogarmos sobre isto, acomodámo-nos, resignámo-nos a que as políticas académicas se confinem hoje a meras estratégias de gestão e que as necessidades de crescimento se acomodem a respostas de caráter exclusivamente tecno-instrumental. Nós resignamos a isto. E olhando para a universidade, de facto, não há nada nela que aponte para aprender e ensinar a ver. Sabem, eu fui ler o Crepúsculo dos Ídolos, também traduzido como O Crepúsculo dos Deuses, que é uma obra de finais do século XIX, do Nietzsche, onde fala da universidade destes termos. A universidade tem, sobretudo, dois objetivos. Aprender e ensinar a ver. E também aprender e ensinar a pensar. E então ele explica. Aprender e ensinar a ver, ou seja, habituar os olhos à calma. Não há calma. Mobilizados que estamos, ninguém tem calma. Habituar os olhos à calma, à paciência. Estou a citar e preciso verbos unidos.
deixar que as coisas se aproximem de nós, aprender a adiar o juízo, aprender a rodear e a abarcar o caso particular a partir de todos os lados. E era assim que se aprendia a fazer um olhar, a criar um olhar. E depois, e aprender e ensinar a pensar. Ora, isso significa aprender e ensinar uma técnica, um plano de estudos, uma vontade de mestria. E agora vejam esta coisa bem nietzschiana, que é que o pensar, porque o pensar deve ser aprendido como é aprendido o dançar. Como uma espécie de dança. Parece mesmo. Ora bem, isto era assim dito no fim do século XIX, as coisas mudaram muito, mas a questão é esta, a meu ver, que é, o ideal académico não pode satisfazer-se com uma mobilização operativa, meramente operativa, financista e economicista, sem pensamento, sem comprometimento social e político e sem o critério ético do desassossego crítico. Eu vejo que o tempo vai andando, senão contava umas coisas pelo meio. Porque já vi um investigador de tipo novo. Já vi, eu encontrei. Não precisei andar de candeia acesa, que é, numa tese de doutoramento, aqui há pouco tempo, numa Universidade Portuguesa, vi uma coisa fabulosa, que é, já não havia nenhum livro ensaístico destes termos, do ensaio das ciências sociais e humanas. Já não havia nada disso. Havia só coordenadores de projetos e publicações feitas no âmbito de uma coordenação de projeto. O que quer dizer, é uma coisa curiosa, não havia pensamento. Logo, o ensaiar, ensaia-se muito nas ciências sociais humanas, é o pensamento. Não havia nada disso. E depois até concluía de uma maneira curiosíssima. A conclusão da tese era uma análise SWOT. Não estava dito assim. Sabem o que é uma análise SWOT? É uma linguagem ainda da gestão. Hoje, as instâncias que nos pedem contas começam logo por dizer: façam uma análise SWOT ao seu curso, façam uma análise SWOT ao seu departamento, façam uma análise SWOT ao seu centro de estudos. SWOT. Forças, strength. Weaks, fraquezas. Opportunities, oportunidades. Threats, ameaças. Portanto, aquele exercício é esse com que somos confrontados. Pois bem, aquela doutora, fez uma tese impecável, já foi isso que ela fez, que era sobre os benefícios da sua tese. Como quem faz uma análise SWOT. Não estava lá dito, mas era lá, enfim, e as fraquezas, e as ameaças, enfim, e as inconsistências, e as oportunidades que ela também trazia. Ora bem, de facto eu penso a liberdade, continuo a pensar isto, como académico é isto que eu continuo a pensar, como um lugar de liberdade irrestrita. Eu penso que a universidade tem como missão a salvaguarda das possibilidades da aventura do pensamento. Da aventura, que também é uma aventura do pensamento. Cabe-lhe fazer do ensino e da ciência uma ideia que encarne dois princípios. Ou que encarne o princípio da resistência crítica e uma força, e que seja também uma força de dissidência. Eu diria que ambos conduzem a força de dissidência e a resistência crítica àquilo que num livro célebre do Jacques Derrida sobre l'université sans condition, publicado já há uma boa dúzia de anos, ele chamava uma justiça de pensamento. Uma justiça do pensamento, é isso. Ora, no entanto, neste contexto, em que as políticas académicas se confinam a estratégias de gestão e as necessidades de crescimento se acomodam a respostas de caráter, como digo acolá, meramente tecno-instrumental, foram criadas, é este o contexto, se faz favor, é este o contexto em que foram criadas as vice-reitorias para a qualidade. Não sei se existe no Brasil. As grandes universidades, as boas universidades portuguesas, deram de tal maneira dignidade a esta coisa que criaram uma vice-reitoria. O Estado do Minho lá tem uma vice-reitoria para a qualidade e para a excelência. Foi a primeira em Portugal
Universidade do Minho, a ter um SIGAC, que nome curioso. Pronto, eu digo lá, muito bem. Adiantem-me, se faz favor. Da pressão social, enfim, o ideal académico, e agora a seguir. Foi a primeira universidade do país a ter um SIGAC. Mas todas têm que ter, isto é a lei, já vão ver. Só que isto é uma coisa que está muito ainda em processo e também cá chegará se já não chegou. Que é um sistema interno de garantia da qualidade. E, como eu digo, uma vice-reitoria para velar por isto, por velar por este tesouro, que é um plano da qualidade e um manual da qualidade. Aquilo existe, são 30 páginas em português e em inglês, e eu diria assim, se não existissem cursos, aquilo funcionava da mesma. Se não existissem projetos, nem cursos e tal, aquilo é apenas uma coisa interna para funcionar, para fazer funcionar a coisa. Mas é um sistema que já foi auditado pela agência portuguesa A3S. A3S significa avaliação do ensino superior nos 3 ciclos de estudo, por isso é que tem lá 3. Nos 3 ciclos de estudo. É a agência de acreditação do ensino superior. Ora bem, o nosso plano foi certificado, foi o primeiro em Portugal a ser certificado pela agência, em janeiro de 2013, e por um período de 6 anos. Foi certificado, quer dizer, sim senhor, isto garante a excelência. Só que viram o que é a excelência lá atrás. Não garante nada do que estamos aqui a dizer, garante aquilo que estive lá a dizer. Mas eu diria que isto não é um sistema especificamente do Minho, não é um sistema especificamente português, é um sistema europeu, que decorre, vejam bem, de uma coisa bem longínqua já, que é a Declaração de Bolonha, assinada por todos enfim, os Estados da Comunidade Europeia, em junho de 1999. Foi a partir daí que, em 2006, durou uns aninhos, 7 anos, os cursos na Europa foram homogeneizados, 3 anos, para quase todos os primeiros ciclos, 3 anos, para quase todos. Depois 2 anos para o mestrado e 3 anos para o doutoramento. Depois da acreditação dos cursos, a avaliação dos cursos, que é um processo que só chegou agora, ano passado e este ano, está-se a acabar a avaliação dos cursos. E também tinha que chegar a avaliação dos procedimentos da qualidade interna e a avaliação dos professores. Uma coisa que se chama RAD. Regulamento. Aqui também. Estas coisas propagam-se, são universais. Não é só o bem que é universal. Mas eu diria que, cingindo-me num ponto de vista meramente académico, diria que os SIGAP, os tais Sistemas Internos de Garantia da Qualidade, estendem sobre professores a dominação. Eu diria porque, efetivamente, para a vida dos professores, para o cotidiano académico, é isso que ocorre. Que é um controle tecnológico, e a mobilização para o mercado. Ou para o ranking, que é uma consequência do mercado. Eu penso que o Minho está muito bem cotado no contexto dos tais rankings do Financial Times, de Xangai, etc., porque tem este sistema que contabiliza tudo e controla a prática interna toda. Nada escapa àquilo. Aquilo é necessário para provar a qualidade. Junto das agências, eu ia dizer, de rating, estão bem. Ora bem, mas aquilo que, portanto, para o cotidiano académico, para o cotidiano de professores, o que se dá é a entronização dos procedimentos corretivos e ortopédicos. Trata-se de endireitar coisas quinadas. Trata-se em certificar no ensino e na investigação rotinas e conformidades, como eu digo lá, eficiências e utilidades. E no que diz respeito aos projetos científicos, uma coisa importantíssima, que é registar e arquivar informação de modo a garantir os overheads.
para as reitorias. 20%, por exemplo, de um projeto de investigação que seja garantido. Para verem como o sistema se torna, por vezes, absurdo, está muito no começo, embora já tenha um ano de funcionamento. Há um ano, do meu centro de estudos, foram apresentados a concurso 13 projetos à FCT em plataformas informáticas. Era uma coisa necessária, fez aquilo, acabou-se com o assunto, não é? Acabou-se com o assunto, diríamos nós, acabou. Não, depois começou então a conversa interna, nos termos do SIGAC, que é cada professor inscrever na plataforma da universidade, para garantir os tais 20%, tudo o que tinha feito na FCT. E agora veja-se isto, eu estive a contabilizar durante aqueles 2 dias em que isto teve que ser feito, por causa de 13 projetos, eu tive que fazer 70 cliques dentro da plataforma. Eu, enquanto diretor, 30, olha a quantidade de... Porque era assim, eram coisas automáticas, aquilo não precisava de nada, mas precisava de ir à plataforma, tomar conhecimento e dizer que sim, senhor. Se aquilo engatava no serviço, não está aqui garantido, ia-se dizer, está errado, por isto, por aquilo, por... Errado é só o procedimento para garantir os 20%. Voltava para trás, e eu tinha que ir lá, dar-me conta que sim, senhor, tomei conta que estava engatado, desencadear o processo para chegar lá. Se não se faz mais nada, isto, neste sentido, é só prática corretiva, é só certificação de utilidades para a instituição, mas do ponto de vista académico, isto é uma vida infernal. No quadro do SIGAC, foram então criados os RAD, os Regulamentos de Avaliação do Desempenho nas Universidades. Pode passar para a frente, só favor. Eu até tornei isto mais bonito, na parte da frente, que já trazia de Portugal, jurámos de vir, isto é que já fiz cá, fiz isto mais bonito para embelezar o assunto. Embelezar o assunto. Resultam de uma lei geral do Estado português. É uma lei de 2009. Depois da tal reforma do ensino superior, que por sua vez seguiu a Bolonha, e a reforma chama-se Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior e data de 2007. Teve adaptações várias nas universidades e também dentro de cada faculdade da universidade. Adequa-se aquilo que está na lei. O processo compreende uma autoavaliação. Uma autoavaliação. De resposta a um sem número de quesitos. Naquelas 4 dimensões. 4 áreas. Ensino, gestão, extensão universitária e investigação. Isto não tem nada de particular. Mas são tantos os quesitos dentro que quase se esgota a área em possibilidades. Aquilo é avaliado aritmeticamente, numa escala de 0 a 100. Os professores catedráticos, que têm a maior responsabilidade dentro de uma escola, entram no processo de avaliação. Mas a única coisa que fazem, isto é uma avaliação administrativa, burocrática. A única coisa que fazem é homologar a autoavaliação. Ou então, fazer o lugar de polícia. Se acharem, porque para isto não é preciso um professor catedrático, nem é preciso professor nenhum. Basta meter o papel na máquina e mais nada. Mas não, quer-se a autoridade de um professor catedrático. Para fazer o quê, então? Homologar o processo, ou se achar que alguém se autoavaliou descomesuradamente, com pouco rigor, então de penalizá-lo. Que papel indecente. Portanto, são essas rubricas sobre que se estende um RAD. Mas tudo isto é feito de maneira a que qualquer professor que faça normalmente o seu trabalho seja excelente. Contabiliza sempre. Eu nunca vi nenhum, me avalio todos de comunicação, mais de sociologia, nunca vi nenhum autoavaliar sequer como muito bom. Todos têm para cima de 80 pontos. 80 pontos é o mínimo. E muitos são aqueles que têm 100 pontos. E mais, aqueles que têm 200 pontos. Até há quem tenha, que não servem para nada. São pontos a mais. Que coisa absurda. E como isto é tão irracional, e há professores que nem querem entrar no processo, pede-se que se altere aquilo. Que mesmo dentro da lei, que se faça uma coisa diferente.
E eu então trouxe aqui o da minha escola, que é igual a todos. O que quer dizer que, sem esforço, todos têm de 80 para cima. 80 pontos para cima. E há agora um que ainda nem está sequer homologado pelas instâncias superiores da universidade, que é na Universidade da Beira Interior. Começaram a rever o RAD e a dar-lhe critério académico. Mas, se fazia o favor, eu passo por cima, dizia que está tudo bonitinho, porque ainda está em Portugal a preparar o PowerPoint, depois o resto foi aqui, mas não tem nada que se lhe diga. A produção científica tem estas dimensões. A investigação tem estas dimensões. Produção científico-cultural, participação, reconhecimento e coordenação, direção científica, e coordenação ou direção de projetos, de eventos, enfim, orientação de bolseiros. Isto é tudo administrativo, são coisas que fazem parte do cotidiano académico. Mas isto, qualquer tanto um professor auxiliar como um professor catedrático cumpre os critérios. Um professor auxiliar será diretor do curso. Um professor catedrático pode ser diretor de um centro. Pode ser presidente de escola. Mas um professor auxiliar pode ser diretor do departamento. Todos podem estar no Conselho Científico, são todos doutores. É por eleição. A maior parte dos catedráticos nem está nos conselhos científicos. Ou nos conselhos do Instituto. É por eleição. Portanto, tudo como não se faz distinção, faça um congresso com 500 pessoas e anda-se um ano a trabalhar naquilo. Conta tanto como andar a fazer um congresso que se faz em 8 ou 15 dias. Portanto, não tem critério aquilo. É burocrático. E apenas serve para cumprir a lei. Isto tinha um objetivo, porque está este sistema de indexação, de avaliação, peço desculpa, está indexado a um regime remuneratório. Como já acontece com os funcionários de uma universidade. Quem tem 2 excelentes está em condições de subir de escalão dentro da sua categoria académica. Porque, por exemplo, um professor catedrático tem 4 escalões. Portanto, como se passa de um para o outro, seria através. É um concurso para chegar a professor catedrático. Mas isso é uma coisa. Depois, as pontuações administrativas serviriam para mudar de escalão. Mas em Portugal os escalões estão congelados por causa da austeridade. Não há... A progressão das carreiras está congelada, até ver. Ora, à frente só favor, e vamos... Dizia eu então que aqui não tem nada que se lhe diga, nada. Nada. Não mostrei aqui, mas tudo isto... Podem ainda passar para a frente, só favor. E ainda, portanto, prestação de serviços, transferência de conhecimento, tudo isto para a frente. Não tem nada que se lhe diga. Aquilo é até saturar, no fim de contas, há tantos itens. Há itens até saturar a área, até saturar a dimensão, melhor dito. Portanto, aquilo que faz o cotidiano académico, lembrou-se, mas as entrevistas que eu dou, os artigos que eu escrevo no jornal, muito bem, então isso fica na extensão académica. Então, tudo lá está. E tudo aquilo conta. Por isso é que chega a haver coisas absurdas que é, não no ensino, mas, por exemplo, na extensão, chega a haver pontuações a 300, que depois são homologadas a 100. Mas a 300. Ainda mais à frente, só favor. Quero sair daqui. Quero sair da minha escola, que é igual a todas. Ainda mais. Isto é gestão. Vamos já vir. Sim. Para chegar a outra coisa. Ok. Digo, atrás, eu comecei com vagar, que era para falar das 4 dimensões impostas pela lei, que terminam todas com pontuação aritmética, e no fim de contas se faz para a ciência. Há um limite de 100, mas claro, pode chegar aos 300 ou 400, não conta para nada. No ensino tem que chegar aos 100, mas aquilo vai até 150, 200, 300, também depende das pessoas. Depois, na gestão, aquilo não é uma coisa muito rigorosa. E aquilo é uma coisa em que os professores, muitos professores, se sentem incomodados com aquilo. E é para não criar problemas internos que vários deles entram no processo de homologação.
Alguns têm, que são mais aborrecidos. Estamos em comunidades humanas, há pessoas que são mais aborrecidas, chamam lá pessoas. Porquê é que você tem aqui 300 no ensino? Como é que isso me dá? É o que me dá. Vamos lá fazer as contas. Mas é um papel desagradável. Claro que no ensino não pode haver. Como é que pode haver 300? Porque no ensino é o quê? Disciplinas. Aquilo está mais ou menos standardizado. Um professor dá o máximo de 12 horas. Entre 9 a 12 horas. Depois o que é que ele pode ser para além de diretor de um curso? Não pode ser mais nada. E o diretor de um curso é um. No primeiro ciclo. Depois, mestrados há muitos, há meia dúzia. Num departamento haverá meia dúzia. Mas cada um tem apenas um. Então, como é que aquilo pode dar uma coisa tão lá para cima? Bom, mas ele para lá fez as suas contas e por vezes vê-se que aquilo não tem rigor nenhum. Agora, incomodados, todos andamos. Então eu vi, numa universidade distinta da minha, que é a Universidade da Beira Interior, um trabalho que ainda não está homologado, mas que me pareceu bem. Gestão é aquilo a que todos os académicos estão obrigados. A gerir departamentos, a gerir cursos. Portanto, umas vezes faço isso, outra vez fazem outros. Portanto, aí não é que se faz grande distinção académica. A ensinar, todos têm que fazer. Embora haja coisas como, por exemplo, se valorize hoje os PowerPoint de apoio às aulas. Ou então, trabalhos especificamente pedagógicos. Aquilo que se chamava em Portugal sebentas, não sei se chama aqui, chama-se. Quer dizer... Apostilas. Apostilas. Bom, quer dizer textos, o percurso de aula feito pelo professor. Faz uma sebenta, o percurso de aula feito pelo professor, que se dá aos alunos. Isso é valorizado. Era pensado como um estilo coimbrão, antigo, repetitivo, que um professor fazia uma sebenta no começo da vida e depois nunca mais alterava a sebenta. Sinónimo de ensino parado. Agora volta-se a valorizar isto na suposição de quem faça uma sebenta, 3 ou 4 anos depois, a atualize e por aí adiante. Aí chama-se um texto pedagógico. Bom, mas não é por aí que se faz a distinção entre professores. Não é no ensino, nem é na gestão. Toda a gente tem que gerir num determinado momento da sua vida e toda a gente tem que ensinar todos os anos. Então, é pela investigação é na investigação que se vem a fazer as distinções. Em que as maiores classificações, às maiores classificações, corresponde uma maior exigência científica. Porque também, no sistema anterior, veja-se isto, com o produtivismo, hoje também já há muitos professores, mesmo nas ciências sociais e humanas, seguiam aquele critério de porem, cada vez mais, de porem agora os seus doutorandos a produzir textos e com o nome deles próprios. É? Obrigatório. Até há contratos. Uma vez chegou-me à mão de um professor da Escola de Economia e Gestão que tinha um contrato com os seus mestrandos e um contrato com os seus doutorandos. Um contrato escrito. Neste sentido. Durante o tempo em que fazia o mestrado, tinha que produzir 2 obras, 2 obras, entendas, 2 artigos, com o nome do professor, do orientador, em primeiro lugar. Depois de feito o mestrado, 2 artigos, mas com o nome do professor em segundo lugar. Era um contrato deste calibre. Eu disse, isto é uma coisa... Nós perdemos o respeito por nós próprios, a páginas tantas. Perdemos o sentido académico, isto não é nada. Mas agora é muito comum ir-se a um congresso e haver pessoas que, em vez de fazer a comunicação da sua área, apresentam 7, 8 e 9. E isto, e agora como estive num grande congresso no Minho, isto não pode ser. Então tínhamos uma regra, mas depois não sabíamos como é que se fazia aquilo, que não sabíamos o que ia dizer. Entendamos. Determinámos a regra que só era possível apresentar, um autor apresentar uma comunicação com o seu nome em primeiro lugar. Mas depois já não era possível o resto. E pronto, e pelo resto lá apareciam 7 ou 8 neste e naquilo. Era um congresso de 800 pessoas, quando estão a ver o que é que isto deu de comunicações. Porque isto cada vez mais se generaliza. Como eu dizia, o mal generaliza-se com muita facilidade. Mas este aqui tem uma coisa curiosa.
fez lá um conjunto de petições no começo. Isto é uma faculdade de artes e letras. E então eles falavam logo ali do um requisito de produção. O que é que eles entendem por produção? O que é que os professores entendem por produção? Para combate à produtividade, olhem o que lá está escrito, que é muito encorajador deste ponto de vista. A autoria ou a coautoria de uma média de um capítulo de livro ou artigo por ano, com revisão pelos pares, em contexto exógeno, portanto, fora da Universidade do Minho, neste caso da Beira Interior, é considerada uma boa taxa de publicação científica ou mesmo excelente, dependendo da sua qualidade. É que isto depois vai obrigar a uma coisa curiosa, que é as publicações. A Comissão de Avaliação pede a um comitê que se pronuncie sobre o texto. Isto vai ser uma coisa mais complicada, mas séria. Porque tanto o livro que se publica, o artigo que se publica num jornal de paróquia, como que se publica numa revista, no sistema anterior, que ainda é o do Estado do Minho, tudo é recente. É qualquer coisa serve. Quantos artigos publicou? Depois sim, revisão por pares. Até há muitos que consideram que o padre, que é o padre. Digam-me uma coisa. Mais 10 minutinhos para acabar esta coisa aqui. Eu aqui queria demorar um bocadinho para mostrar algum critério académico. Eu não sei como é que isto vai funcionar, mas acho que isto que tem critério académico. Um requisito de produção. Assim, um bom artigo ou um bom capítulo de livro produzido não lá dentro da universidade, mas fora, e mediante avaliação, é considerado uma boa coisa. Porque eu não estou nada certo, não estou nada convencido de que a maior parte dos artigos que aparecem por ano, quando um indivíduo produz 10, 12 ou 15, eu fico estarrecido quando avalio alguém em provas académicas que produz a 15, 20 ou 30 por ano, porque há disto. 15, 20 ou 30, isto não pode ser boa coisa. Ou alguém esteja a produzir para si. Mas não pode ser boa coisa. Geralmente é reciclagem, para lá fora. Nunca mais acabamos. Tornou-se uma coisa viciante. Porque eu conversava ainda hoje dizendo assim, as pessoas mais velhos deviam ter mais juízo. Pois nada disso. Uma coisa que eu estou a descobrir ultimamente é que, pelo contrário, são os que menos juízo têm. São esses que põem aquela gente nova de um momento para o outro, aqueles recalcamentos do passado, de não terem produzido nada, se calhar, durante a vida inteira, agora é que veio ao de cima, e então põe aquela gente toda a produzir para eles. Papers. Um requisito de diferenciação. É uma escola de artes e humanidades e letras. De humanidades no seu conjunto. E diz assim, valorizar na atividade científica a produção ensaística. Como vocês sabem, hoje há uma doideira de tal maneira grande à volta dos trabalhos em revista indexada que não se faz mais nada. Neste sentido, a FCT, o equivalente ao CNPq, avaliou ano passado a produção de 5 anos de todos os centros, portanto, de todos os investigadores dos centros excelentes, que só lhes interessava isso, os excelentes, os avaliados como excelentes, na base das suas publicações EASY. Portanto, não satisfeita, agora desencadeou um processo para avaliar os mesmos professores na base das suas publicações Scopus. E o meu vice-reitor anunciou-nos aqui há dias esta coisa majestosa, que é, encomendou à Thomson Reuters que fizesse uma avaliação da universidade. O que é que eles vão fazer? Apenas... Bom, a conta mandou-a para os centros. A conta, o meu vice-reitor, mandou-a para os centros. Entendeu que partiu aquilo aí. E tanto paga um centro de humanidades, como um centro de engenharia, como um centro de biologia ou de química. Pronto. Ao menos nisso, não tem jeito nenhum. A produção ensaística. Nas ciências sociais e humanas, isto, eu bem sei que não é só, mas nas ciências sociais e humanas isto é importantíssimo. No fim de contas, fazer pensamento. Isto é importantíssimo. A promoção de clássicos. É uma escola de artes, de letras. A promoção da língua portuguesa. Naturalmente, há tendência a desvalorizar a língua portuguesa.
completa. Ora, os académicos, sobretudo, eu digo sobretudo... Escreve em inglês. Sim. Eu continuo a pensar que só é possível, na língua materna, as principais expressões do pensamento, não é do pensamento, as principais expressões de um espírito, assim é que é. As principais expressões do espírito, que são o pensamento e a cultura, só são verdadeiramente realizadas na língua materna. Eu também ainda diria outra coisa, mas não venho aqui para o caso, quer dizer, e amar também só se ama na língua materna. Mas, enfim. Mas as principais realizações do espírito é na língua materna. Porque, de facto, todos nós falamos inglês, mal, de baixo para cima, não é? Enfim, em níveis, uns, eu já estive, eu falo muito mal, eu sou francófono, já aqui foi dito, não é? Porque fui doutorado na Universidade de Estrasburgo, uma outra geração. Enfim, mas tive que, de facto, desenvolver-me o mais que pude, já fora do meu tempo, já fora da minha geração, por causa do inglês. Alguma coisa, mas já estive em mesas redondas é que nem percebia os meus colegas. Eu não sei se eles me percebiam a mim. Eu é que não os percebia mesmo a eles, a falar em inglês. A língua portuguesa. Por isso eu sou um grande militante na minha área de estudo, que são as ciências da comunicação. Sou um grande militante pela promoção da língua neste sentido. Ocupando-me das políticas da língua, interessa-me muito a questão da produção na língua própria, em língua portuguesa e também em língua espanhola, que é uma língua contígua à nossa, que nos é mais fácil que outra qualquer. Independentemente, como é bom de ver, escrevemos em todas as línguas, e em inglês naturalmente. Na Universidade do Minho, onde esteve aliás aqui convidado para uma plenária, mas enfim, este é um homem da Universidade de Liverpool, este não teve essa dificuldade de se fazer entender, mas quando o congresso, o principal congresso da minha área mundial, da minha área específica, da International Association for Media and Communication Research, que é o IMCR, na comunicação ostentante, quando foi realizado no Minho, em 2010, embora eu tenha 3 línguas, eu devo dizer que, enquanto com responsabilidades no centro, propus que só falássemos em inglês. Porque aquele era o ambiente típico para só se falar inglês. Quando havia 40 australianos, quando havia 40 chineses, quando havia 40 japoneses, quando isto era tudo deste género, não é? Com 2.000 pessoas presentes, aquilo era o mundo, e era um mundo que tinha que ser falado numa língua. E a língua era o inglês. Mas isto não implica, não é, que me continue a bater para tudo ao seu espaço. Então, mais abaixo, o requisito da harmonização. Também é muito importante isto. Que são as qualificações qualis e outras indexações. Ora, à frente, se faz favor, só vou agora a ter só uma nadinha para acabar a minha conversa. Uma nadinha. Estabelecem estes meus colegas desta universidade, que não é o primeiro que eu vejo deste tipo. 4 graus na classificação. Há não é 4 graus, 4 categorias. 4 categorias. A categoria A é o ideal. Corresponde ao ideal. O ideal é praticamente inatingível, não é? O ideal é no meio do inatingível. Mas há quem, isto é como jogar na lotaria, é daquela coisa que não sai a ninguém, o loto. E no entanto sai, a lotaria. E no entanto sai. O jornal e as televisões dizem-nos que sai alguém. Portanto, e a gente vê que aquilo sai alguém. A probabilidade é mínima. Mas alguém consegue aquilo. Alguém consegue isto. E já lá vamos. Alguém consegue isto. Mas, para isto, quem o decide é o Conselho Interno de Avaliação da Universidade. Esta categoria, a máxima, é para os 5% na Universidade. Então, vamos ver esta coisa engraçada. Prémio Científico Internacional Relevante. Aquilo pode contar até 100. Logo o máximo da pontuação. Eu não pus a pontuação por causa da dificuldade que tinha em colocar aqui as pontuações, mas um prémio internacional relevante. Ora, estamos todos à espera, não sei se estamos todos à espera, mas a maior parte estamos ainda à espera do prémio internacional relevante de ter o serviço. Bom, a outra é mais possível.
um livro autoral, científico, cá está. O coletânea de autor, com mérito semelhante, mas cá está, assinalado por peritagem solicitada pela comissão avaliadora. Não é um livro qualquer. É um livro que se considera uma referência, que se considera estar nos 25%, no primeiro quartil da sua área. No primeiro quartil da sua área. Não é necessário que seja, se for estamos aqui a falar de um livro, que seja reconhecido um livro de referência no primeiro quartil, nos primeiros 25 da sua área. E uma comissão é que o atesta. Depois, a edição. Estamos aqui a falar de letras, portanto, a tradução, para eles é importante. A edição e tradução de fontes e clássicos, com introdução e aparato crítico, aferida tão bem por peritagem. O capítulo do livro, obra de referência internacional, até 2 autores. Mas isto, veja, isto conta 25 pontos em 100. Um artigo científico indexado à Qualis, nas principais categorias, A1, B1, ou então indexado no European Science Foundation, nas 2 principais categorias, da European Science Foundation. O artigo científico, com revisão indexada à EASY ou à Scopus, cá estão, enfim, as EASY e as Scopus, cá está, na revista do primeiro quartil do Impact Factor, ou então da revisão por pares. Primeiro quartil. Mas cá está. São as exigências do nosso tempo. Os nossos colegas da vida interior pensam assim e não há volta a dar. Pois claro, que é isto. Coordenar um projeto europeu é o novo quadro comunitário de apoio na Europa. É o financiamento da ciência para toda a Europa até 2020. Ora, os call abertos, toda a gente corre para eles. O que quer dizer que quase ninguém consegue nada. Mas, se alguém o conseguir, e com um financiamento superior a 150 mil euros, tem 40 pontos. Vejam bem, 40 pontos nesta história dos 40 ao 100. Ou então coordenar um projeto nacional. Já é coordenar um projeto internacional, em que tem que ter pelo menos 3 universidades e ter um financiamento de pelo menos 150 mil euros. Ou então o projeto é europeu e o responsável português, e ser responsável português nesse projeto europeu, em que há mais 2 ou 3 universidades, aqui teria 20 pontos. Mas também com 150 mil euros. E há uma outra coisa muito importante em Portugal. Porque se faz um banzé, isto existe no Brasil, faça um banzé que nunca mais. Quem ganha uma bolsa, a minha universidade tem algumas bolsas destas. Eu acho que tem algumas, estou a exagerar, acho que tem uma. Tenho a do tal vice-reitor. Mas quase se contam pelos dedos de uma mão, quando muito de 2 mãos, os portugueses que ganharam uma grant do European Research Council. Uma bolsa, porque é uma coisa fabulosa. Há 3 tipos de bolsa e todos os anos são abertos os call. Eu penso que isso que é universal, toda a gente pode concorrer. Não é? Toda a gente pode concorrer. Acho que não são só os europeus que podem concorrer. Mas são do European Research Council. As Starting Grants, as Consolidated Grants, têm a ver com o número de anos em que estamos como professores. E as outras, as Advanced Grants. Bom, isso é ganhar uma lotaria. Isso é ganhar a lotaria. Porque um centro fica logo financiado se algum dos seus membros ganha uma coisa destas, e hoje todos estão a concorrer a isto. Há gente de todos os centros a concorrer a isto. Todos. Mas aquilo é uma agulha em palheiro. Porque ganha-se 1.500.000 euros. Isso é uma lotaria. Bom, para concluir, depois, pode passar por cima se não se importa, as categorias dos humanos, dos professores dos humanos. A categoria B, a categoria C e a categoria D. As coisas mais rotineiras estão na categoria D, mas corretas, não é?
E isto até está feito de maneira a que sejam saturadas as classificações e de maneira a não estarem lá muito tempo. Tem-se o ideal, mas também se pode ter a grande classificação em B, C e D. Mas há níveis distintos, de facto, entre uma obra que é boa e uma obra que não presta. Um artigo que é bom e um artigo que não presta. E segundo a classificação standard, é um artigo. Mas foi visto por pares. Aqui há poucos anos, em 2011, eu organizei com os colegas de Lisboa o Congresso Europeu de Semiótica Visual. E designei 10 pessoas da minha universidade para avaliarem blind review, para fazerem uma revisão cega dos candidatos. E termino com isto, tinha um título, o congresso tinha um tema, era de semiótica visual, mas era sobre o espaço, porque a minha colega era de semiótica do espaço. E é vice-presidente da Associação Internacional de Semiótica Visual. Mas ela ocupou-se da organização em Lisboa e eu ocupei-me da parte científica do Norte. Aconteceu que, e acontece sempre, um abstract de meia página, pode acontecer sempre, ou nós não damos a nossa medida em meia página, não mostramos quem somos em meia página, podemos fazer uma coisa que impressiona qualquer um. Mas pode não impressionar aquele, pode ter sido uma coisa bem feita, e pode não impressionar aquele que nos leu, que viu, que analisou. Portanto, isto tornou-se, estas coisas das avaliações, a avaliação por pares é necessária, convenho, mas não é um dogma. Porque descobri esta coisa curiosa. Era brasileira, eu não vou dizer o nome dela, que é da Universidade de São Paulo. Não é da Universidade de São Paulo, é de São Paulo, mas não é da Universidade de São Paulo. Acho que é da PUC de São Paulo. Foi a única pessoa, mas enfim, semiótica do espaço, não há muitas aqui no Brasil. É uma mulher já de muita idade, que fez a asneira, até podia ser convidada para o Congresso, mas que pensa-se sempre, são os novos que concorrem, e assim, quem é que vai concorrer? São os novos, aqueles que precisam disto. Não, ela quis ir a Lisboa, quis ver os colegas e concorreu. E foi chumbada, tendo sido a única pessoa que tinha produzido no ano um livro de semiótica do espaço. Era especificamente sobre aquilo. E foi recusada no colo. Estão a ver como é que essas coisas são falíveis? E toda a gente sabe, quem entrou em concursos, isso é um outro debate. Mas sobre a pluralidade de paradigmas, sobre os modos distintos de fazer ciência e sobre o modo único para que nos encarrilam. A circunstância, por exemplo, isto não acontece no Brasil, a circunstância, por exemplo, de sermos avaliados, em Portugal, a avaliação não são os portugueses que a fazem. São só estrangeiros. Mas não são estrangeiros espanhóis ou estrangeiros brasileiros. São estrangeiros, nem franceses. São estrangeiros anglo-saxónicos. De maneira que é uma coisa curiosíssima esta, de ver logo isto. Até porque as instâncias financiadoras europeias e outras começam por dizer as áreas prioritárias, depois prolonga-se no Estado que determina quais são as áreas prioritárias, e depois ainda vêm estrangeiros dizer-nos o que é para eles, do ponto de vista deles, o que é prioritário. Isto não interessa para nada, que não interessa para nada. Até num concurso, no último concurso em que entrei, escrevi sobre isso, que não era um concurso pessoal, era um concurso do Centro de Estudos. Aliás, eu vi a avaliação que foi feita sobre os 2 centros de estudos. Era sobre estruturas para a investigação, estruturas tecnológicas e humanas para a investigação para os próximos 6 anos. E o júri, todo estranho, quando eu digo estranho é que eu nem reconheci ninguém, o que é muito estranho também, andar neste mundo e não reconhecer ninguém dos membros do júri, tinha na avaliação como um fator negativo para os 2 centros, que eram os principais na minha área, ciências da comunicação do país. Os 2 viram, se estes viram, os outros, olha, viram com mais facilidade ainda, recusados os seus projetos para 6 anos,
estruturas tecnológicas. Porquê? Porque eram, sobretudo, pensados estrategicamente para os países lusófonos. É curioso. Eles é que nos vêm dizer quem é que vão ser os nossos parceiros estratégicos, os anglo-saxónicos. Estão a ver que há aqui coisas, os Estados têm culpa, estão bem nisto. Aqui nesta coisada, penso que estão bem, nesta coisada, que é o RAD e a avaliação, tem que ser uma coisa muito cuidada e tem que ser tratada por nós. Quando a aplicamos, sem a pensarmos, aconteceu isto em Portugal e aquilo deu asneira porque ninguém está satisfeito com ela. Não é que os docentes não estejam satisfeitos, só podem estar satisfeitos. Autoavaliaram-se todos como excelentes, e são todos excelentes, só podem estar satisfeitos. Mas uma avaliação em que todos são excelentes é uma avaliação, não é séria, portanto, não tem objetivo, é um cansaço, não tem objetivo, portanto, falha os objetivos. Pronto. Mas esta questão fundamental, o que é ser académico hoje e como é que nós respondemos às exigências do tempo? Bom, é claro, o caminho não está feito, esse é um caminho que vamos fazendo andando. Muito obrigado. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Um bocadito. Bem, eu acho que tivemos uma excelente abertura para o nosso seminário, uma série de questões colocadas, uma série de provocações. O professor Moisés, uma das razões que nós trouxemos o professor Moisés porque éramos conhecedores da sua capacidade de provocar, de levantar polêmicas. Eu acho que ele cumpriu de maneira absolutamente plena essa função, levantando uma série de pontos, uma série de provocações que eu tenho certeza serão retomadas ao longo das diversas mesas que nós vamos ter nesse seminário. Então, agradecemos muito ao professor e vamos dar seguimento às outras mesas. Muito obrigado. Agradecemos ao professor Dr. José Martins e a todos os presentes nesta conferência pela excelente e enriquecedora conferência. Dando continuidade às atividades do seminário Produção Acadêmica na Universidade, Dinâmica e Desafios, teremos agora um intervalo de 15 minutos para um coffee break e também, simultaneamente, o lançamento do livro Os Crocodilos Guardiões e a Biblioteca da Babilônia, Manhas, Artimanhas e Posturas Acadêmicas, do professor Roberto Leon Ponsec, que trata justamente do tema deste seminário. Muito obrigada. Em 15 minutos retornaremos para a mesa